Anúncio da segunda vinda de Jesus pelos apóstolos. Você sabia que os membros da igreja primitiva sonhavam no retorno de Jesus para os seus dias e jamais como um acontecimento relacionado ao futuro? Eles possuíam tão grande senso de urgência quanto à volta de Jesus, que foram tentados a abandonar os seus trabalhos e outras ocupações, arrazoando: se a chegada de Jesus está às portas, por que fazer planos a tão longo prazo? Consideravam os milagres realizados pelos apóstolos, como você pode ver em Atos 2:43, como sinais do breve retorno de Cristo. E mediante a tamanha expectativa em subir para o céu a qualquer momento, o que eles foram levados a fazer? Atos 2:44-46. Aqueles que criam na breve volta de Jesus tinham tudo em comum, perseveravam unânimes na oração, todos os dias estavam no templo, comiam com alegria e com singeleza de coração. Eles achavam conveniente esperar a volta de Jesus em reuniões de comunhão e de louvor. Não pensavam em organizar igrejas, realizar evangelismo em regiões distantes, aumentar propriedades, investir em outros projetos. Nada disto eles pensavam. No entanto, como o Senhor estava demorando, os discípulos começaram a perceber que sua missão seria bem mais ampla e tiveram a ideia de testemunhar a fé entre os judeus de Jerusalém e ir até os confins da terra. E então, naqueles dias, com a perseguição que houve em Jerusalém, muitos levaram o evangelho em outras partes, para a Judéia, foram para Samaria, Galiléia e chegando então às regiões mais distantes. Todos viviam em grande perplexidade quanto à demora acerca da volta de Jesus. E Paulo então sentiu a necessidade de escrever aos Tessalonicenses, e esclarecendo suas indagações concernentes ao que aconteceria com aqueles que haviam aceito a Jesus Cristo e morreram. Então, no livro 1 Tessalonicenses 4:13 e 14, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como outros que não têm essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Mas mesmo assim, Paulo, com esta mensagem, também sonhava em ver Jesus voltando em seus dias. Você está concordando comigo? Pode concordar? Vamos juntos? Olha só, ele usa duas vezes o termo nós, os que ficarmos vivos. Esta expressão dá a entender claramente para Paulo que Cristo viria ainda em seus dias. E ele parece expressar sua convicção de estar vivo então para a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Vamos lá? Muito bem. Pouco tempo após, então, essa primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo fez uma segunda exortação, porque os membros estavam abandonando suas atividades e passaram a viver às custas dos irmãos mais abastados, e tal atitude foi duramente reprovada pelo apóstolo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, disse ele, 2 Tessalonicenses 3, verso 10, tá bom? Os cristãos foram orientados a não deixarem seus trabalhos, pois embora a vinda de Cristo estivesse tão próxima, ainda deveriam ocorrer alguns sinais no mundo antes que ele voltasse. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, destaca: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Você está entendendo? Muito bem, vamos juntos. Então, ao escrever mais tarde um pouco aí para Timóteo, já no ano 66, 67, próximo à sua morte, Paulo então destaca que o retorno de Cristo
seria um evento a ocorrer no futuro. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Esse homem de fé também olhava continuamente para o grande dia do encontro face a face com Jesus. Ele não olhava com incerteza ou com terror, mas com gozo e anelante esperança. E agora então, no pôr do sol de sua vida, ao findar da sua carreira cristã, ao encontrar-se no local do suplício, vendo a espada do soldado carrasco romano, pronta a ceifar sua vida, ele vê com os olhos da fé o trono de Deus, e através do calmo céu azul lá daquele verão, prevendo que logo morreria, expressa sua inconfundível confiança ao escrever a saudação final. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6-8. Então essa triunfante mensagem tem despertado em milhares de corações, feridos pela tristeza e sofrimento, o eco de alegria ao receber a coroa das mãos de Jesus naquele radioso, glorioso dia do juízo. Querido, outros apóstolos também enfatizaram esta mesma certeza e esperança. O apóstolo, por exemplo, aqui, São João, inspirado num num sentimento de profundo desejo de ser semelhante a Jesus, declarou que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Se permanecermos nele, se tivermos confiança nele e não nos confundirmos com os falsos ensinos existentes no mundo. 1 João 2,28. Este homem de fé pensava que Jesus voltaria à terra durante a sua vida, e esta crença estava baseada na declaração que Jesus fez para Pedro após a ressurreição. São João capítulo 21, verso 22. Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Você está entendendo? Outro apóstolo também que destacou muito acerca da volta de Jesus foi Judas, irmão de Tiago. Você sabia? Nos revela que a crença no retorno de Cristo, Judas mostra que era tão antiga que se remonta às primeiras gerações. Ele citou Enoque, o primeiro profeta da terra. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de anjos, e para executar juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios. Judas 14:15. Isto mostra o quê? Que havia uma tradição na sua época que mencionava as falas de Enoque, e então Judas citou: quanto a este profetizou Enoque, que Jesus estará vindo com milhares de anjos. Mas ainda, naquele período da igreja primitiva, a igreja já estava organizada com pastores, com diáconos, com anciãos, e ela passou a concentrar a atenção no preparo para enfrentar a apostasia dos últimos dias, e começou a aguardar o retorno de Jesus, não como uma realidade apenas do presente, mas também futura. E em vez de operar grandes sinais e prodígios, a igreja deveria desenvolver a virtude da paciência. E Tiago então declarou no capítulo 5, versos 7 e 8: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então aqui Tiago destaca. E o outro baluarte que enfatizava a vinda de Jesus
era Pedro. Pedro, ao mesmo tempo em que exaltava a firme palavra dos profetas como um guia seguro em tempos de perigo, ele advertia a igreja contra a tocha das falsas profecias, das heresias que levavam à perdição e que seria erguida por falsos doutores. E olhando para o fim do tempo, foi inspirado a esboçar as condições que prevaleceria no mundo antes da volta de Jesus, destacando em 2 Pedro 3,4. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a esperança da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ao mesmo tempo em que a profecia indica um grande número de professos crentes negando a sua fé, haveriam fiéis capazes de discernir os sinais e conservaria viva em seu coração a esperança de ser levados por Jesus em sua vinda. Pedro também falou do retardamento da vinda de Cristo e considerava como sendo uma dádiva de Deus ao conceder mais tempo para que os incrédulos se arrependam e sejam salvos. E 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, o apóstolo enfatiza: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então eu pergunto, você já pensou se Jesus, para mim, se Jesus tivesse já retornado há 60 anos atrás, eu não teria nascido, e eu não faria parte. Então foi a graça de Cristo que permitiu que Jesus estendesse o tempo um pouquinho mais, e para que eu pudesse fazer parte também da salvação em Jesus Cristo. Que maravilhoso Deus é esse, não é isto? Pois bem, todos buscam o Cristo que tem poder para os transladarem para o céu. Consideram que o dever principal é saldar as contas com Deus para não serem achados em falta na hora do acerto final. Porventura, a maneira radiante em que a comunidade primitiva viveu quanto ao regresso iminente de Cristo não é um exemplo a ser ambicionado para nós que vivemos nos dias finais, quando todas as evidências mostram que Jesus não tardará, que ele cedo vem? Que Deus nos abençoe a você e a mim, para que nós nos empenhemos mais e mais nesses tempos difíceis, para encontrar esse glorioso Jesus que nos ama e deu a vida para nos salvar. Amém? Que Deus te abençoe.